Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Fernanda Gomes e hoje eu trago para vocês uma das histórias mais lindas e curtas da Bíblia. Ela tem apenas 2 versículos que falam sobre isto, mas o que ele carrega é tão poderoso e tão incrível que Deus simplesmente parou uma genealogia inteira, uma sequência de nomes, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou fulano, para contar a história de um homem. E esse homem se chama Jabes. Quer saber o que aconteceu? Fique comigo até o final, que nós iremos descobrir juntos tudo que essa mensagem carrega e o poder que ela tem de mudar destinos. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que fala assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Gente, então vamos lá, que eu fico muito entusiasmada para falar sobre essa oração de Jabes, porque assim, a gente vai voltar num contexto um pouco, né? O livro de Crônicas aqui está retratando toda a descendência ali de Judá, até chegar, né, no Messias, em Jesus, que é o leão da tribo de Judá, e fala, fulano gerou ciclano, que gerou isso, filho de quem, né? Então aqueles nomes que muitas vezes a gente não para ler o Crônica, simplesmente porque tá lá aquele tanto de nome e a gente às vezes não entende. Mas o mais incrível disso tudo é que no meio dessa genealogia, dessa sequência de nomes, Deus simplesmente parou para dar atenção especial a um pedido de uma oração, que foi a oração de Jabes. Então Jabes ele fez 4 pedidos ao Senhor, né? O primeiro, que alargue as minhas fronteiras, que o Senhor o segundo, que o Senhor me abençoe muito. Espera que eu tenho um esboço aqui. O primeiro, que me abençoe muitíssimo. Segundo, que alargue as minhas fronteiras. Terceiro, que seja comigo a tua mão. Quarto, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. Então Jabes ele foi muito específico nos seus pedidos, né? E ele sabia que o Deus de Israel pode atender ele e atendeu. Como na Bíblia diz, que o mais incrível é: e Deus atendeu o seu pedido. Nós temos que entender que no Oriente Médio o nome ele carrega um significado muito grande. E Jabes, o nome dele significa dores. Né? A mesma coisa que se a gente estivesse na escola, alguém chamava: olá, Dores, tudo bem, Dores? Ia ser motivo de bullying. Mas no Oriente Médio, o nome ele carrega um peso espiritual e uma sentença de vida para aquela pessoa. Então hoje, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes, nós somos condenados e vivemos uma vida daquilo que foi dito lá atrás. Né? Tem até um vídeo nesse canal, no meu canal, depois eu vou deixar aqui para vocês verem, que fala sobre o poder das palavras, né? O poder das palavras que sai da nossa boca, que tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. E simplesmente Jabes, ele já tinha uma sentença marcada. O nome dele foi gerado em dor e ele não aceitou isso. O que foi decretado lá atrás, ele simplesmente não aceitou. Então a gente traz para a realidade nossa hoje, nem tudo que foi feito lá atrás, a forma que como começou, não é a forma que vai terminar. Deus ali, ele trabalha no meio. No meio tem uma oração, no meio tem uma intercessão. No meio existe algo que pode mudar o seu destino, que é o que foi que aconteceu com Jabes. Já ouviu aquela história? Que não importa como começou, o importa é como irá terminar? E é exatamente isso. Que Jabes, ele orou, pediu e Deus atendeu todos os seus pedidos. Então, quando Jabes pediu para que Deus o abençoasse muito, para que alargasse as fronteiras dele, para que a mão do Senhor estivesse aonde ele fosse e que nenhum mal sobrevenha, isso tem um significado muito grande, porque o destino dele já estava marcado por fracasso total, de homens de dores, de pessoas que iam ser mesmo fracassados.
mas ele não aceitou. Ele se posicionou diante do destino que foi imposto para ele, que ele não pediu, e ele se posicionou para fazer diferente. Talvez é isso que você precise também hoje na sua vida, se posicionar. Não aceite os rótulos que foram te dados. Não aceite aquilo que às vezes sua mãe ou sua avó ou seu pai falou sobre maldição sobre a sua vida. Não aceite que a sua mãe ou seu pai, eles não deram certo no casamento, que o seu casamento também não irá dar certo. Não aceite que o seu pai é um alcoólatra e você também será um alcoólatra. Não aceite isso na sua vida. A partir de hoje, se posicione. Faça uma oração sincera para Deus. Faz um pedido sincero. Deus, quebra esse ciclo, quebra essa dor, quebra essa maldição hereditária, tudo que foi imposto pela minha família. Hoje eu entrego em tuas mãos e selado está pelo teu sangue. E faça uma nova vida para sua família. Não aceite os rótulos que foram dados para vocês, gente. Isso é muito, muito, muito sério, sabe? Muitas das vezes tem famílias que a gente fala assim, todo mundo da minha família tem diabetes. Não aceite que você também terá. Por quê? Se não é que a sua mãe, que a sua avó, que as suas tias têm essa doença, que você vai ter. Tem predisposição? Pode até ter, mas mude o DNA da sua família, mude a história da sua família, declare e peça ao Senhor, faça igual Jabes. Aquele que foi marcado pela sentença, que é dor, que não ia dar nada, ele simplesmente não aceita. E é isso que nós devemos fazer, né? Então, a minha oração para vocês hoje é que vocês tenham essa consciência da mesma forma que Deus atendeu o pedido de Jabes, né? Isso tudo é muito lindo, ele foi muito específico, mas o mais importante é que Deus atendeu o pedido dele e mudou o destino. Ele quebrou esse ciclo. Ele interrompeu essa maldição que foi imposta desde o nascimento dele. E Jabes foi o mais honrado da sua casa, o homem mais valoroso. Então, aquele que era o improvável, aquele que era o fraco, aquele que era gerado em dores, aquele que ninguém dava nada por ele, a Bíblia diz que ele foi o homem mais honrado da sua casa. Meus amores, é uma mensagem muito importante. Ela incendeia meu coração, porque através da sua vida você pode ser uma mudança para a sua geração. Através da sua vida você pode mudar o destino da sua família inteira, através da sua oração, do seu posicionamento. Não aceite as coisas ruins. Não aceite, em nome de Jesus. Mude a perspectiva, mude o seu destino, recalcule a rota, peça a Deus, seja específico, seja claro com Ele, igual Jabes foi, né? Não tenha medo de pedir pelas suas finanças. Jabes falou, Deus, alargue as minhas fronteiras, e as fronteiras aqui quer dizer, me dê riquezas, dinheiro, né? Eu não quero ser um homem de dor pobre, não. Aqui ele foi bem específico no que ele queria. Às vezes a gente tem medo de pedir. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração é que Deus não atende desejo, ele atende pedidos. Então, seja específico, né? Eu vou fazer um outro vídeo também, muito importante, falando sobre oração, que é uma das coisas que eu mais amo de falar, que fala justamente sobre a oração de súplica, os tipos de orações e a oração sincera, né? Porque hoje nós temos que se posicionar também em oração, né? E parar de religiosidade. Eu cresci num berço evangélico, né? Graças a Deus por isso. Mas por muito tempo a religiosidade ela consumiu muito a nossa família. O meu avô, para vocês terem uma ideia, ele tomava banho tão rápido porque ele tinha medo de Jesus voltar e ele tá pelado, porque ele não podia ficar, né, sem roupa, porque senão ele não ia para o céu. Uma coisa de louco, né, gente? Mas enfim, a religiosidade, graças a Deus, não faz parte mais da nossa família. Todo mundo foi liberto. Hoje nós vivemos para ser livre pela graça do Senhor.
e pronto. Mas a religiosidade já fez parte da minha infância, né? Então, o que eu mais via nas igrejas era as pessoas entravam diante do Senhor, né? No momento ali de oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, Pai bondoso, digníssimo. Tudo bem. Às vezes não tinha o entendimento e da forma que elas foi ensinada foi essa forma e ela só replicou. Mas hoje Deus, ele quer um coração disponível, um coração quebrantado. Nós somos amigos de Jesus, nós somos amigos dele, então nós podemos entrar com ousadia na sua presença. Nós podemos entrar com sinceridade. Nem todos os dias nós acordamos com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de seguir o caminho de Cristo. A nossa carne limita contra o nosso espírito o tempo inteiro. Então seja sincero diante do Senhor. Pai, a minha família tá uma bagunça. O meu pai é um alcoólatra, a minha mãe é uma promíscua. Senhor, salve a minha família. Seja sincero, gente. Sinceridade de coração é o que Deus mais quer de nós. Senhor, estou na pornografia. Deus, me livra disso. Eu não quero viver preso a isso. Deus, me salva, me livra. E seja específico. Fala aquilo que você quer. Não tenha medo de pedir ao Senhor um emprego novo. Não tenha medo de pedir ao Senhor um carro, uma casa. Não tenha medo, mas principalmente, seja íntimo. Deus, ele não tem problema nenhum em nos abençoar. Ele não tem problema com isso. O problema é a religiosidade, né? Na Bíblia também fala, muitas das vezes, que Deus, ele andava com prostitutas, ele ia na casa de publicanos, dos fariseus, ele se sentava à mesa, né, com outras pessoas que não eram judeus, mas ele condenava a religiosidade. Ele condena até hoje. Então seja específico no seu pedido, seja amigo de Cristo. Não ore, Deus abençoe. Não, seja específico. Deus, me abençoe com um carro da marca X. Senhor, eu quero o carro assim, com essa cor. E seja específico. Ele não tem problema nenhum em nos abençoar, sabe? Mas ele quer ver a nossa sinceridade, a nossa disponibilidade e principalmente o nosso posicionamento. Então hoje, a palavra que eu tenho para vocês é essa. Não fique aí dormindo, gente. Mude o destino da sua família, se posicione, não aceite os rótulos que foram dados para vocês. Não aceite. Simplesmente se posicione diante do Senhor e peça a Ele para mudar o destino da sua casa, da sua família a partir de hoje. Tá bem? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu convido vocês também para conhecer o meu livro e fala sobre oração, e nós vamos explorar isso em outros vídeos também, que é a oração na ótica da Bíblia, para vocês crescerem em conhecimento. O primeiro livro que eu super indico é a Bíblia, depois é esse de oração, para vocês crescerem também em oração e em comunhão, e principalmente para mudar a mentalidade de vocês, que a oração não precisa ser uma oração de reza, nem uma oração chata, nem uma oração nenhuma oração que Deus não me ouve, não. Mas para vocês entenderem, tá, gente? Vocês entenderam, né? Para vocês entenderem como que é realmente conhecer a Deus e orar aquilo que Ele deseja para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijinhos!